So the question is, what's happened? That's why in April I launched this book in London called Has the West Lost It? And I try to explain in a very short book what mistakes the West has made. It's made many, but let me highlight one. And this was at one of the most triumphalist moments in the history of the West, which was the end of the Cold War around 1990. Because having defeated the Soviet Union without firing one shot, the West became so incredibly arrogant. And leading Western intellectuals in America and Europe enthusiastically embraced the famous essay by Francis Fukuyama entitled The End of History. And in this essay, Fukuyama said, and I'm quoting, "What we may be witnessing is not just the end of the Cold War or the passing away of a particular period of post-war history, but the end of history as such. That is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government." That's Francis Fukuyama. And as I say in my book, somewhat cruelly, his essay did a lot of brain damage to the West because his essay put the West to sleep at precisely the moment when China and India were waking up. Em 1989, o termo fim da história apareceu num artigo de Francis Fukuyama. O historiador americano referia-se à vitória dos países democráticos sobre o comunismo soviético, prestes a ruir com a queda do Muro de Berlim. Este prognóstico acabou por representar um aneurisma no consciente ocidental que julgou ter concluído a evolução intelectual na organização social. Há 20 anos atrás, perante a legítima preocupação ética e implicações práticas acerca da cooperação com uma nação totalitária, foi frequentemente propagado que a melhor forma de democratizar um país como a China seria através de normalização de relações comerciais. It does deny its citizens fundamental rights of free speech and religious expression. It does define its interests in the world, and sometimes in ways that are dramatically at odds from our own. But the question is not whether we approve or disapprove of China's practices. The question is, what's the smartest thing to do to improve these practices? I believe the choice between economic rights and human rights, between economic security and national security, is a false one. In other words, we must continue to defend our interests and our ideals with candor and consistency. But we can't do that by isolating China from the very forces most likely to change it. Doing so would be a gift to the hardliners in China's government, who don't want their country to be part of the world. As manifestações de 1989 em Tiananmen e as recorrentes manifestações populares decorridas nos anos seguintes, juntamente com as reformas económicas de 1979 e o gradual aumento da liberdade económica individual no país, permitiu perspectivar eventuais ventos de mudança na postura de governação política do regime chinês. O Ocidente transferiu riqueza incessantemente na procura de manufatura barata e foi-se tornando progressivamente complacente com a metodologia do Partido Comunista Chinês. A longevidade estratégica, desenhada pelas autoridades chinesas, permitiu um desenvolvimento meteórico na economia, bem como no vanguardismo industrial. Porém, a dúvida, primeiramente silenciada pela auspiciosa retificação política através de relações comerciais vantajosas, revela-se agora praticamente ensurdecedora. Ou seja, terá o Ocidente sido vitimado por uma prepotência etnocêntrica? Ou existem potenciais convergências geopolíticas recônditas que legitimaram esta consolidação de poder por parte da China? A Média Áurea considerou preponderante averiguar a conjuntura presente com a respectiva investigação histórica. E foi com esse intuito que conversámos com João Pereira da Silva, blogger do Contracorrente, de forma a melhor compreender a disrupção maoísta na China Imperial, bem como as implicações na consideração da China como primeira potência mundial.
o marxismo tem sido uma máquina ideológica, porque estão familiarizados com o conceito de superestrutura e infraestrutura do Marx. Sim, o materialismo Sim. dele, sim. O materialismo dialético do Marx, Sim. aquilo implica que ele dá um framework, uma arquitetura mental de compreensão do mundo ao revolucionário. E diz assim, tu vais combater este sistema, mas como não há sistema alternativo, quando o marxista chega ao poder, está condenado a repetir o sistema de outra maneira. Mudam as pessoas, há uma alteração, um shift, não é? Sim, Muda-se a luta de classe. o paradoxo Sim. é logo o centralismo democrático na ideia de Lenin, quando logo na primeira instauração. Sim, e todos eles foram centralistas democráticos. Eles estavam-se democráticos, não é? Exato. Porque eles, não há líder democrático que não seja capaz de interpretar a vontade do povo. Uhum. Portanto, como ele interpreta a vontade do povo, ele sabe o que é que o povo quer. Exato. Nem precisa de ouvir o povo. Fala com 2 ou 3 pessoas amigas, dependentes dele, não é? E que lhe dizem qual é a vontade do povo, e lá temos o centralismo democrático. Portanto, o marxismo cria as bases revolucionárias na Europa, cria as bases revolucionárias na Rússia e cria as bases revolucionárias, do ponto de vista ideológico, na China. Ok. E na China há um homem que foi fundamental e que nós devíamos estudar mais em Portugal. Ele não foi ainda suficientemente estudado e não se percebe, não há uma consciência suficientemente disseminada da importância que ele representa também para nós. Mas, na altura do 25 de Abril em Portugal, muita gente se assumia maoísta. Exato. O Durão Barroso, inclusivamente. Ana Gomes. Outras pessoas eram maoístas. Uhum. Mao ascendeu à qualidade de Deus. Ele é um Deus no espírito humano. Ele foi capaz de uma profunda transformação da sociedade chinesa via Revolução Cultural. E o Mao tem uma ligação engraçada aos poderes americanos e anglo-saxónicos, porque o Mao foi formado e só aparece como importante no Partido Comunista Chinês porque foi formado em Yale. Yale deu-lhe 3/4 para ele começar a sua primeira empresa de divulgação de ideias e depois apoiou na formação e também materialmente. Specifically number 96 from February 29th, 1972, that is available for reading online on the Yale Library, digital library. And it contains a front page story, a very interesting one, called Yale Group Spurs Mao's Emergence. And it states William F. Buckley was not the only Yale figure connected with the presidential trip to China, of course referring to the then recent trip to China of President Nixon. Without Yale's support, Mao Zedong may have never risen from obscurity to command China. Jonathan Spence, professor of Chinese history, was the first to discover Mao Zedong's connection with Yale. The professor noted, in 1919, Mao, aged 26, was in Changsha, having finished his middle school education. He visited Peking, and while there, received his serious introduction to communist theory in Li Tachao's Marxist study group. Now, if he was to develop a reputation in socialist circles, he had to find a forum to propagate his views. At this crucial point, the Student Union of Yale and China invited Mao to take over the editorship of their journal. Mao accepted the position and changed the format of the student magazine. It would now deal with social criticism and current problems and focus on thought reorientation. Todos estes conceitos servem para fazer nudge, que é uma tentativa de condicionamento da consciência coletiva. Da consciência coletiva, no sentido de fazer, voltamos àquilo que estávamos a falar atrás, engenharia social. Não são precisos exércitos, mas consegue-se levar a população num determinado caminho. A China fez isso com a Revolução Cultural, com muito sucesso. Depois importaram e foram ajudados pelo Ocidente. Ainda ontem estávamos a falar nisso, a maneira como aderiram à Organização Mundial de Comércio, sendo uma potência comunista. Uhum. A maneira como... a doutora foi a desculpa, foi que iriam se democratizar eventualmente à medida que abrissem a economia e fizessem trocas comerciais e não sei o quê. Essa é a lei das boas intenções, não é? Sim, exatamente. É uma coisa completamente hipotética e pouco provável de acontecer. Foi o que foi vendido ao pessoal, não é? Mas também, isso também havia
problema, uma dicotomia que era, desculpa interromper, e que era isso que vendiam, era teres não sei quantos milhões de chineses a morrer à fome, ou teres uma abertura de relações que eventualmente pode dar em alguma coisa, ou não, mas deixas de ter a população chinesa a morrer à fome e nós podemos beneficiar de produtos baratos e trocas comerciais e tudo mais. Pronto, foi essa a desculpa que deram, claro. Eu tenho uma visão mais conspirativa disso. A visão que eu tenho Isto foi o que nos venderam. Sim, mas isso... não quiseram também mostrar a perigosidade de abrir relações com um Estado totalitário como a China e as consequências que isso levaria e que eles iriam por aí fora geopoliticamente a conquistar o mundo. Até Nós porque... temos que pensar na história como, e sobretudo na formação, desenvolvimento e manutenção dos impérios, como estratégias de muitíssimo longo prazo. O Mao tinha uma estratégia de muitíssimo longo prazo, o Xi Jinping tem outra estratégia de muitíssimo longo prazo, e os poderes anglo-saxónicos que condicionaram toda esta situação têm uma estratégia ainda de mais longo prazo. Nessa estratégia, aquilo que me parece, e estive a ler um livro muito engraçado do Vasco Rato, que é de Mao a Xi Jinping, ultimamente, é que a China foi criada. Isto não é dito objetivamente no livro. O livro faz uma narração histórica, factual, dos acontecimentos, desde a chegada de Mao ao poder, até agora à atualidade com o Xi Jinping. Mas a China foi desenvolvida como um exército de conquista do Ocidente. Ou seja, os chineses já estão em África, por exemplo, aos milhares. Sim, não sei se já dominam muitas economias africanas. Tem a maioria da dívida externa. Tem a maioria da dívida externa das economias. Neste momento estão a comprar escolas privadas, compraram 20 escolas privadas no Reino Unido. Isso eu não sabia, tu mandaste-me, eu não sabia disso. Pois, eles estão a fazer o trabalho de muitíssimo longo prazo. Qual é a vantagem para os poderes de utilizar a China? É que o modelo chinês é o de plena obediência. A maneira como os chineses gerem a população impede qualquer tentativa de revolta. Subserviente, sim. É completamente subserviente e tem a população absolutamente controlada. O que é que acontece? Este controle populacional é importante, sob vários aspectos. De Rothschild joins us now to talk about investing in China and his latest venture, Weather Central, here as well. So, Evelyn, thank you very much indeed for joining us. I just want to get your views on how things have evolved. Has it become a more open society? Has it become an easier place to do business? Oh, I think it is, no doubt. I think it's a remarkable country. When you think of what has happened in the last 10 years, let alone 20 years, is an achievement beyond recognition. I'm Richard Rockefeller. I'm chair of the board of the Rockefeller Brothers Fund. The sentiments that my grandfather and grandmother and actually other relatives of that generation had for China, very positive feelings for the country, passed through the generations to all of us. So China, in a way, wasn't such an unfamiliar place to us as it might have felt for a lot of Americans. What sort of a financial deal should Obama be seeking to strike when he travels to China next month? No, I think this would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. Sir Evelyn, what about the RMB situation? You mentioned a so-called currency problem. I mean, do you see the day in the next 5 years where it's fully convertible and flexible? Well, you're talking to a person who's quite old. If I'm around in 5 years, I'd like to think that that is the case. I think we've all got to move towards that opportunity, and I think the challenge also is whether we should move towards an international currency. But they really are issues of the construction of a new world order. That's what this is about. And that's the sort of dialogue the Chinese are generally good at. And so a partnership between us is essential. A conflict between us
it's going to exhaust us both in tactical exercises that cannot be conclusive. And the New World Order could satisfy both. It has to satisfy both, because otherwise it will lead to tensions that will exhaust us both. One has to give credit to President Nixon's and Henry Kissinger's initiative. They broke the ice. They did. But they confronted a residue of suspicion, and that suspicion was mutual, and grievances, and they were also mutual, that it really took time for the relationship to sort of become more normal, more predictable, and eventually what we accomplished was that it became, in fact, open and full, comprehensive, and in fact initiated a kind of secret collaboration, or even perhaps you could call it an alliance. Desde o anúncio do ambicioso projeto da nova Rota da Seda, o presidente Xi Jinping tem conseguido desde então intensificar a sua hegemonia económica através de um incremento das redes de cadeia de abastecimento, com novas rotas de transporte terrestres, marítimas e aéreas para os países da Euroásia e África, que no mercado globalizado precisam da China. Iniciada em 2013, a nova Rota da Seda é, além de um plano megalómano e visionário do presidente Xi Jinping, uma nova força que já desequilibrou e continuará a abalar ainda mais os alicerces de equilíbrio da geopolítica mundial. Não obstante ter desenvolvido e providenciado infraestruturas essenciais a países subdesenvolvidos, esta iniciativa tem-se revelado antes um fardo para os países visados, deixando-os com dívidas absolutamente insustentáveis. São disso exemplos o Laos, onde a China construiu uma ferrovia de velocidade rápida que custou o equivalente a metade do PIB do país em questão. Chinese-funded railway in Laos comes with strings attached. China has already begun building a railroad that would connect Laos's capital, Vientiane, to China's Yunnan province, but the construction has sparked fear of debt among Laotians. According to a statement published on China's Belt and Road Initiative official page, the China-Laos Railway will measure 414 kilometers connecting Vientiane and China's Yunnan province. It is designed for trains to travel at 160 kilometers per hour, making it possible to travel from Yunnan to Vientiane in just 3 hours. The railway is expected to be fully operational in December of 2021. The project is part of the Belt and Road Initiative, a Chinese development strategy involving infrastructure development and investment in 152 countries. According to an NPR report, the total cost of building the high-speed railroad is $6 billion, of which China will pay 70%. The Laotian government will finance the rest of the project through loans from Chinese financial institutions. Chinese authorities claim that building the railroad will bring economic prosperity to the country. However, locals have told NPR that those who were removed from their lands for construction haven't received proper compensation. And Chinese tourists that have come to Laos mostly shop in businesses and restaurants owned by Chinese residents. On top of that, conservationists are worried that construction of the railroad will contribute to the destruction of the habitat of Laotian elephants. Currently, there are only 400 in the wild. Unfortunately, Laos is falling for the same debt-trap diplomacy countries like Pakistan, Djibouti, Fiji, Montenegro, the Maldives, and Kyrgyzstan all fell for, where the only way to get out from the mountain of debt is to hand your country over to China. Brian Eiler, Southeast Asia Program Director at the Stimson Center in D.C., described the Belt and Road as not necessarily to link China to the rest of the world, but to create channels to bring natural resources and commercial inputs back to China so that China's economy can keep growing. Esta circunstância, de certa forma, eu estava a desenvolver um paralelismo, porque eu também tenho esta ideia de que, efetivamente, a instrumentalização da China para derrubar o Ocidente com chantagem económica, tirar as soberanias aos países, utilizar o próprio sistema de crédito social, que nós já temos vários documentos, um deles até se chama Digital Hand, que fala já da apropriação do próprio sistema de crédito. A própria European Chamber of Commerce com a China já fala de que as empresas que estão nesta Belt and Road Initiative já utilizam um sistema de crédito, portanto já está cada vez... Não sabia. Sim, já está cada vez mais solidificada esta migração sistémica para aquilo que se avizinha e esta quantificação. E nós já sabemos que a Google, o Twitter e o Facebook já fazem este cruzamento de dados. Nós já temos, de facto. Na Nova aconteceu, eu acho que foi, não sei se foi o João que partilhou uma notícia qualquer no Facebook. Nós já temos, na Nova experimentaram um sistema assim, de crédito por causa do Covid. Na Nova já está explicitamente a ser testado um sistema de social score.
scoring. Mas nós já temos, de facto, um sistema de social scoring implementado. Exato. O nosso historial de crédito está todo no Banco de Portugal. Os bancos consultam-no, sabem tudo sobre a nossa vida financeira. Neste momento, quando tu és contratado para trabalhar numa empresa, a primeira coisa que eles fazem é verificar a tua presença nas redes sociais e avaliar-te. Uhum. E atribuem pontuações, claro. Sim. Portanto, nós já temos, de facto, um sistema de social scoring. Esse sistema, agora, muito provavelmente, vai ser substantivado. Vai ganhar um nome, vamos participar, tal como acontecerá com o nudge, portanto, condicionando as pessoas a aceitarem, a verem positivamente o sistema, e quando demos por nós, estamos dentro de um sistema que, tal como os chineses têm com a carteira digital do WeChat, em que, se nós nos portarmos mal, até nos cortam o acesso ao dinheiro. Exatamente. Se vier a moeda digital do BCE e as carteiras digitais forem do BCE, a nossa relação for direta com o BCE, que vai ser. Que vai ser, o nosso crédito social e mesmo o acesso à carteira pode ser cortado, tal como fazem na China. Exatamente. Se uma pessoa se porta mal, cortam-lhe o acesso ao WeChat, deixa de poder fazer pagamentos, recebimentos, compras, é um pária social. Exato. E passa a viver da caridade. Exatamente, se for classe D, está na lista negra. Há uma lista pública em que toda a gente consegue consultar, fica estagnado nesse nível durante 5 anos, não tem acesso a crédito, a possibilidade de expedimento é quase imediata, tem consultas regulares de autoridades e oficiais do governo para ir todos os dias monitorizar o comportamento dele e fazer ações de corretivas e de reeducação. Portanto, o assédio é real em termos da estratificação de castas, quase na terminologia indiana. Um dia é um untouchable, é um intocável. A minha questão que eu te queria colocar era, nós já tivemos a apresentação da China como primeira potência no último evento em Davos, tivemos uma manifestação minimamente subversiva, ou pelo menos que chocou as pessoas, pronto, não chocou, mas pronto, dentro deste terreno geopolítico nós estamos a perceber o que também está a acontecer na Rússia. E o Putin fez uma manifestação em que falou dos monopólios de Big Tech, falou tipo da ideia dos globalistas novamente, algo muito semelhante ao que o Trump fez em 2016. E a minha situação é esta, tipo, a utilização da China como primeira potência, pelo menos a apresentação dela, para a importação do modelo sistémico, mas depois o que é que acontece à China? Também se vai subverter a China da mesma maneira que se utilizou a miscigenação, estas ideias de propaganda de diversidade, forçosa migração, essas características todas que nós já estamos familiarizados. E o que é que acontece à Rússia nesta circunstância em particular? Porque nós sabemos que à superfície o Xi Jinping e o Putin estão sempre a dizer que são amigos e estão sempre a visitar uns aos outros, e nós já estamos a ver a subversão vinda ao Putin com esta situação do Navalny, estas imposições do próprio administração Biden. Gostava de poder falar um bocado, ou pelo menos de esclarecer esta circunstância, porque não está realmente nítida. Ora bem, é muito difícil ter uma ideia nítida disso, porque aquilo de que nós estamos a falar, neste momento aqui, é dentro da redoma de Davos. Exatamente. Portanto, na pirâmide de poder ocidental, nós estamos dependentes dos senhores de Davos, que estão imediatamente abaixo dos donos do sistema. A lógica de Davos dá-nos a visão que estamos a comunicar neste momento. Agora, quem está fora do alcance de Davos, nomeadamente a Rússia, e para se conhecer a Rússia é preciso estar na Rússia, é preciso viver com os russos, é preciso compreender aquela mentalidade. O Putin pode levantar alguma resistência, mas poderá ser efetiva. Os militares americanos também podem levantar alguma resistência, porque o complexo militar americano é em si independente. Há uma incógnita relativamente ao que vai acontecer nos Estados Unidos, que são a nossa Roma, e são, do ponto de vista da ordem internacional, o último garante da liberdade. Não é? Eles são, de facto, mas com um presidente Biden que é profundamente subserviente aos chineses, preso até, ele tem vários rabos de palha com a China, os escândalos... Os negócios do filho, não foi? Os negócios do filho que eram feitos em nome do pai. Eu por acaso gostava depois de partilhar aqui uma coisa, desculpa. Portanto, esses negócios todos tornam Biden um presidente muito cómodo para a China.
Com o novo ciclo administrativo da presidência dos Estados Unidos da América, levantam-se agora preocupações fundamentadas de eventuais cumplicidades e permissividades verdadeiramente insólitas, sendo que o presidente Biden chegou mesmo a relativizar os campos de concentração destinados à comunidade uigur. You know, Chinese leaders, if you know anything about Chinese history, it has always been the time when China has been victimized by the outer world is when they haven't been unified at home. So the central, to vastly overstated, the central principle of Xi Jinping is that there must be a united, tightly controlled China. And he uses his rationale for the things he does based on that. I point out to him, no American president can be sustained as a president if he doesn't reflect the values of the United States. And so the idea, I'm not going to speak out against what he's doing in Hong Kong, what he's doing with the Uyghurs in western mountains of China, and Taiwan trying to end the one China policy by making it forceful. I said, and by the he said he gets it. Culturally, there are different norms at each country, and their leaders are expected to follow. A situação torna-se significativamente alarmante, precisamente na componente social, pois o sistema de crédito social chinês é hoje equacionado como potencial solução para a crescente polarização nas sociedades ocidentais. Independentemente de se acreditar num processo evolutivo em linha ou mesmo circular, em constante repetição, uma coisa revela-se incontornável. O que há 40 anos era um país fechado no mundo é agora uma nação em expansão, a quem é estendida a passadeira vermelha onde quer que vá, que assume o palco das elites económicas mundiais, que faz a apologia acérrima do globalismo e aponta o caminho da agenda mundial. A China foi apresentada como primeira potência pelos senhores de Davos. Já no Ocidente, assistimos à nossa revolução cultural. Além deste fenómeno específico, aproveitamos para conversar com o João sobre a situação geopolítica e as expectativas relativamente à disposição internacional, o dinheiro como mecanismo de controle, o futuro da economia digital no mercado livre e muitos outros assuntos que seguramente serão do teu interesse. Se quiseres assistir integralmente a este conteúdo, vai ao nosso Patreon e faz parte deste projeto. A primeira tier é totalmente gratuita e já te permite assistir a este conteúdo exclusivo. Aproveita também para acompanhar o canal das Conversas do Contra e o respectivo blog. Os links estarão na descrição.